Como falado no vídeo anterior, em alguns casos de compra e venda de imóveis, estrategicamente poderá ser utilizada uma procuração pública em causa própria para aquisição desse bem. Pelo nome, trata-se de uma procuração, mas ele tem requisitos próprios do próprio contrato de compra e venda, além dos custos inerentes a uma escritura pública de compra e venda. A questão é, por que não se utilizar do contrato de compra e venda, da procuração simples, como falamos no vídeo anterior, da escritura pública de compra e venda, mas sim dessa procuração específica em causa própria? Perceba que muitas vezes o imóvel não esteja regularizado, porém a compra daquele bem seja tão interessante, mas tão interessante para o comprador, que ele aceite fazer o negócio e receber apenas naquele momento uma procuração pública em causa própria, que lhe dará segurança. Para você entender melhor, eu vou explicar um caso prático aqui do escritório. O nosso cliente comprou uma área de terras muito grande aqui no interior do estado, cerca de 8.500 hectares. Porém, esse imóvel não tinha CAR, o CCIR estava inibido, ITR totalmente atrasado, não tinha georreferenciamento, medições concretas, além de estar invadido. Porém, o negócio era extremamente interessante para ele pelo preço. O vendedor, contudo, tinha 85 anos de idade. Então, em razão de todos esses problemas que o imóvel tinha, não era possível naquele momento fazer a escritura pública de compra e venda. Ele poderia, no máximo, fazer um contrato particular de promessa de compra e venda, compromisso de compra e venda, ou uma procuração simples, como falado no vídeo anterior. Entretanto, o imóvel não seria transferido e esse vendedor, em razão de uma idade já avançada, uma saúde debilitada, poderia vir a falecer. Nesse caso, fazendo a procuração em casa própria, mesmo aquela pessoa, aquele vendedor, proprietário do imóvel, vindo a falecer, ele não perde o seu direito. Enquanto que, se ele tivesse apenas um contrato de compra e venda particular, ele teria que se submeter ainda a um processo de inventário. Ou se fosse apenas uma procuração simples, quando o vendedor, o proprietário, o outorgante dessa procuração vem a falecer, a procuração perde totalmente seus efeitos, restando então apenas para ele essa procuração em causa própria, aonde, repito, mesmo que o vendedor, mesmo que o outorgante venha a falecer, a procuração permanece perfeita. Então, nesse caso específico, após nos consultar, esse cliente comprador fez uma procuração pública em causa própria e, com o tempo, começou a regularizar esse imóvel, de modo que, no futuro, assim que ele finalizar toda essa regularização, ele pode fazer a escritura pública de compra e venda e depois transferir para seu imóvel. Vale lembrar que, nesse caso, a procuração em causa própria, ela tem um custo que é o igual à escritura pública de compra e venda. Então ele gastou com a procuração em causa própria e depois gastará novamente com a escritura pública de compra e venda, gastando em dobro nesse caso. Porém, para ele financeiramente era interessante fazer desse jeito, em especial pela segurança que essa procuração em causa própria lhe deu.